Felipe Noronha tinha uma regra que havia funcionado por 39 anos sem falhar nenhuma vez. Quando algo não funcionava, você trocava por algo que funcionasse. Havia aplicado essa regra a contratos, a sócios, a apartamentos, a carros, a planos de negócio que pareciam promissores, mas que os números desmentiam. Havia aplicado com frieza e com resultado. E o resultado havia sido um patrimônio que a maioria das pessoas não conseguia imaginar e uma eficiência que seus concorrentes admiravam e temiam em medidas iguais. Mas havia uma coisa onde a regra não funcionava. Noah. Noah tinha 6 anos, cabelos escuros que não obedeciam a nenhum penteado, um jeito de olhar para as coisas que fazia Felipe pensar às vezes que o filho enxergava algo que os adultos haviam aprendido a ignorar. E um silêncio que havia crescido nos últimos 2 anos de um jeito que Felipe não sabia como trocar por outra coisa, porque não havia substituto para o que estava faltando. E ele sabia disso, e o saber não tornava nada mais fácil. A terceira professora particular havia pedido demissão na sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, Fernanda Leal tocou a campainha do apartamento de cobertura no Itaim Bibi sem saber nada disso. Ela só sabia que precisava do dinheiro e que o anúncio dizia professor particular para criança de 6 anos, disponibilidade imediata, remuneração acima do mercado. Ela não sabia que 3 pessoas antes dela haviam saído pela mesma porta em menos de 2 meses. Não sabia que o menino não havia dito uma palavra completa para nenhuma delas. E não sabia que quando a porta se abriu e ela viu Felipe Noronha pela primeira vez, algo que ela havia guardado com muito cuidado por muito tempo, ia começar a se mover sem pedir permissão. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar ao começo. Fernanda Leal havia se tornado professora porque gostava do momento em que uma criança entende algo pela primeira vez. Era um momento específico e reconhecível, uma mudança no rosto que não tinha como fingir, um acender nos olhos que acontecia independentemente de personalidade ou histórico ou dificuldade prévia. Ela havia visto aquilo acontecer com centenas de crianças diferentes e nunca havia perdido o interesse por esse momento. Havia dado aula numa escola particular no Brooklyn por 4 anos. Havia sido boa nisso, havia gostado disso, havia construído uma rotina que funcionava dentro das suas possibilidades. E então o aluguel do apartamento havia aumentado pela 2ª vez no mesmo ano. A escola havia cortado a carga horária do quadro de professores sem aviso adequado. E o plano que ela havia construído com cuidado havia revelado que era mais frágil do que parecia. Fernanda não era do tipo que entrava em pânico. Ela era do tipo que abria o computador, avaliava as opções e escolhia a mais eficiente. A mais eficiente, naquele momento, era professor particular. A remuneração por hora era quase o dobro do que recebia na escola. Os horários eram mais flexíveis e ela poderia manter 2 ou 3 alunos simultaneamente enquanto estabilizava as finanças. O anúncio de Felipe Noronha havia aparecido no topo dos resultados. Remuneração acima do mercado, disponibilidade imediata, Itaim Bibi. Ela havia mandado o currículo numa segunda-feira às 8 da manhã. Às 10, havia recebido resposta pedindo entrevista para aquela mesma tarde. Havia algo na velocidade da resposta que deveria ter levantado uma questão, mas ela estava focada nas contas e não havia prestado atenção. A entrevista havia sido com Marcos, o assistente de Felipe, num café no térreo do prédio onde ficava o escritório da Noronha Investimentos. Marcos havia sido direto e eficiente, havia explicado o currículo escolar de Noah, as dificuldades específicas em leitura e em concentração, os horários necessários, a remuneração. Havia mencionado, com uma naturalidade que Fernanda só percebeu depois como ensaiada, que as professoras anteriores haviam deixado o cargo por motivos pessoais. Fernanda havia aceitado. Na segunda-feira seguinte, ela havia chegado ao apartamento de cobertura às 8 da manhã com a mochila de materiais que havia preparado no fim de semana. Um plano de aula para a primeira semana,
e a energia específica de quem está começando algo novo. A porta havia sido aberta por Felipe Noronha. Ela havia esperado o assistente, ou talvez uma babá, ou qualquer outra pessoa que não fosse aquele homem de terno cinza escuro com o nó da gravata ainda por fazer, uma xícara de café na mão e uma expressão que ela classificou imediatamente como alguém que estava administrando mais coisas do que o tempo permitia. Fernanda Leal. Ela disse, estendendo a mão com a naturalidade que havia aprendido a usar como ferramenta. Professora do Noah. Felipe a olhou por um segundo antes de apertar a mão. Um segundo que ela percebeu, sem saber bem o porquê, como alguém avaliando algo que não estava no currículo. Felipe Noronha, ele disse, entre. O apartamento era exatamente o que o endereço prometia. Grande, com acabamento que custava mais por metro quadrado do que o apartamento inteiro onde ela morava. Janelas do chão ao teto com São Paulo lá embaixo. Arrumado com uma ordem que não era decorativa, mas funcional. Como um lugar onde as coisas tinham posição definida, porque era mais eficiente assim. Havia poucos elementos pessoais. Uma foto numa estante que ela não conseguiu ver bem. Uma mochila infantil pendurada no gancho perto da entrada, coberta de adesivos de dinossauros. Noah está no quarto, disse Felipe, caminhando pelo corredor. Ele sabe que você vem hoje. Não garanto que vai ser fácil nos primeiros dias. Fernanda acompanhou ele pelo corredor. Por que não vai ser fácil? Ela perguntou. Felipe parou na porta do quarto e a olhou com aquela expressão de quem está escolhendo o que dizer. Ele perdeu a mãe há 2 anos, disse Felipe, com o tom de quem já disse aquilo muitas vezes e ainda não encontrou uma maneira de tornar mais fácil. E não acrescentou nada, porque havia aprendido que às vezes a melhor coisa que você pode fazer depois de entender alguma coisa é simplesmente dizer que entendeu. Quando Fernanda saiu do quarto 40 minutos depois, Felipe estava no corredor com a xícara de café que havia esfriado na mão, a gravata ainda por fazer, olhando para a porta fechada com uma expressão que ela reconheceu como tensão disfarçada de paciência. Ele foi se levantando da parede quando a viu. Como foi? Ele perguntou, e havia algo na voz que indicava que estava se preparando para uma resposta que ele já havia ouvido antes. Bem, disse Fernanda, a gente conversou sobre planetas. Na quinta-feira a gente começa com leitura. Felipe a olhou. Ele falou com você? Sim. Uma pausa. As outras 3 ele não disse nada nas primeiras semanas. Felipe disse aquilo devagar, como se estivesse processando enquanto falava. Fernanda colocou a mochila no ombro. Ele só precisava de alguém que não chegasse com pressa, disse ela. Até quinta, senhor Noronha. Felipe. Ele disse. Ela parou e o olhou. Pode chamar de Felipe, ele disse. Fernanda assentiu. Até quinta, Felipe. Ela foi embora e ele ficou parado no corredor por um momento mais longo do que era necessário, olhando para a porta fechada do elevador. Na quinta-feira, Noah a esperava sentado à mesa com os livros organizados. Não era a organização de uma criança acostumada a estudar. Era a organização de uma criança que havia decidido fazer um esforço e estava mostrando isso da única forma que sabia. Fernanda percebeu e não comentou. Sentou, abriu o próprio material e começou. Ela havia aprendido cedo que crianças com dificuldade de leitura geralmente não tinham dificuldade com a leitura em si. Tinham dificuldade com o que a leitura havia se tornado para elas, algo difícil, algo que mostrava uma limitação, algo associado a adultos impacientes, esperando pelo erro. Com Noah, ela não corrigiu nenhuma palavra errada na primeira aula. Deixou ele ler em voz alta, ouviu, e quando ele terminava um trecho, ela fazia uma pergunta sobre a história, não sobre as palavras, sobre o que havia acontecido, o que o personagem estava sentindo, o que Noah achava que ia acontecer depois. E Noah respondia, com a voz ainda pequena, ainda com pausas, mas respondia. Na sexta-feira, Felipe apareceu na sala no final da aula. Fernanda estava guardando o material e Noah estava desenhando numa folha em branco, sem ter sido pedido para isso.
Felipe ficou na porta por um segundo, olhando para o filho desenhando com aquela concentração específica de criança completamente dentro de algo. Depois olhou para Fernanda com uma expressão que ela não soube classificar imediatamente. "Posso ver?" Ele disse baixinho, para não quebrar a concentração do filho. Fernanda entregou o caderno de anotações onde havia registrado os pontos da semana. Felipe leu devagar. Ela observou o rosto dele enquanto lia, os olhos percorrendo as páginas, algo mudando sutilmente na expressão que ela aprenderia depois a reconhecer como ele deixando a compostura baixar um grau. "Você anotou o que ele disse sobre Netuno?" Felipe disse, sem tirar os olhos do caderno. "É importante", disse ela. "O que uma criança escolhe gostar diz muito sobre como ela processa o mundo." Felipe virou a página. "Você acha que ele vai melhorar na leitura?" "Eu acho que ele já está melhorando", disse Fernanda. "Hoje ele releu um trecho por vontade própria porque queria entender melhor. Isso não acontece com criança que está travada." Felipe fechou o caderno devagar e a devolveu. "Obrigado", disse ele, de verdade. E havia algo no jeito que ele disse aquilo que era diferente de uma formalidade. Era o tom de alguém que havia ficado com medo de uma coisa por um tempo longo e que estava sentindo o medo diminuir um pouco. Fernanda assentiu. "Até segunda", ela disse. Felipe a acompanhou até a entrada. Na porta, enquanto ela esperava o elevador, ele disse uma coisa que ela ficou pensando no caminho para casa. "Você é diferente das outras", disse ele. Não como crítica às outras, como observação. Fernanda o olhou. "Eu só presto atenção", disse ela. O elevador abriu e ela entrou. Felipe ficou parado na porta do apartamento até as portas fecharem. Na segunda semana, Noah pediu para mostrar a coleção de minerais para Fernanda antes da aula começar. Eram 23 pedras diferentes, cada uma com uma etiqueta escrita à mão com o nome e a origem. A letra era desigual, de criança que ainda está aprendendo a controlar a caneta, mas as informações eram precisas. Fernanda pegou cada pedra com cuidado, leu cada etiqueta, fez perguntas reais sobre as que não conhecia. Noah explicou com uma seriedade que era ao mesmo tempo tocante e impressionante para uma criança de 6 anos. Quando Felipe passou pelo corredor e viu os dois sentados no chão do quarto cercados de pedras, ele parou na porta por um momento sem dizer nada. Fernanda percebeu, mas não virou. Continuou ouvindo Noah explicar a diferença entre quartzo rosa e quartzo branco com terminologia que ele havia claramente lido em algum lugar e memorizado porque importava para ele. Felipe foi embora sem fazer barulho. Mais tarde, quando Fernanda estava indo embora, ele estava na cozinha. A gravata estava afrouxada, o paletó no encosto da cadeira, e havia uma expressão no rosto que era mais aberta do que qualquer coisa que ela havia visto nele até então. "Ele te mostrou as pedras", disse Felipe. "Ele nunca mostrou para mais ninguém além de mim." Fernanda ficou parada na entrada da cozinha. "Ele é muito inteligente", disse ela. "O nível de organização daquela coleção é de uma criança que processa informação de forma muito mais sofisticada do que a idade sugere." Felipe olhou para ela por um segundo. "Você quer um café?" Ele perguntou, de uma forma que era menos oferta e mais necessidade de continuar aquela conversa. Fernanda olhou para o relógio. "Tenho tempo", disse ela. Ficaram 40 minutos na cozinha. Felipe falou sobre Noah de um jeito que ela percebeu como diferente do jeito que ele falava sobre tudo o resto, sem a contenção calculada que era o modo padrão dele, com uma honestidade que parecia ter ficado represada por um tempo longo esperando por alguém que soubesse ouvir sem oferecer soluções prontas. Ele contou que a mãe de Noah, Laura, havia morrido num acidente de trânsito quando o menino tinha 4 anos. Que os primeiros meses haviam sido os mais difíceis da vida dele. Não pela perda em si, embora pela perda também, mas pela percepção de que ele não sabia como ser o suficiente para o filho sozinho, que havia tentado compensar com estabilidade, com rotina, com os melhores recursos que o dinheiro alcançava.
e que nenhuma dessas coisas havia feito Noa voltar a falar com facilidade com pessoas que não fossem ele. Até agora, Felipe disse, olhando para a xícara. Fernanda ficou quieta por um segundo. Você está fazendo mais do que imagina, disse ela. A presença consistente do pai importa mais do que qualquer recurso. Ele sente isso. Felipe a olhou. Como você sabe essas coisas? Ele disse, não como pergunta técnica, como pergunta real. Fernanda pensou por um momento. Eu perdi minha mãe com 12 anos, disse ela, simplesmente. Eu sei o que faz diferença e o que não faz. Felipe ficou em silêncio. Sinto muito, disse ele. Fernanda assentiu. É o que nos forma, disse ela, não necessariamente no sentido ruim. Havia algo no silêncio que se seguiu que era diferente dos silêncios anteriores entre eles. Menos formal, mais real. Felipe se levantou para lavar as xícaras e Fernanda pegou a mochila. Na porta, ele disse, obrigado por ficar um pouco. Foi bom conversar, disse ela, e era verdade. Quando o elevador fechou, Fernanda apoiou a mochila na parede do elevador e ficou olhando para o nada por um momento. Havia uma diferença entre uma conversa agradável e uma conversa que mexia com algo. Essa havia sido a segunda coisa. Noa começou a melhorar de um jeito que era visível semana a semana. Não era a melhora linear de quem está seguindo um método. Era a melhora irregular e viva de uma criança que havia decidido confiar em alguém e estava se abrindo no ritmo próprio disso. Havia dias em que ele chegava para a aula com um livro que havia escolhido sozinho e queria ler para Fernanda antes de começar o material planejado. Havia dias em que ele estava quieto e ela respeitava o quieto e trabalhavam em silêncio confortável. Havia dias em que ele fazia perguntas sobre coisas que não estavam no currículo, sobre como os oceanos funcionavam, sobre por que o céu mudava de cor, sobre se as estrelas que a gente via à noite ainda existiam ou já haviam sumido. Fernanda respondia tudo com a seriedade que as perguntas mereciam. Felipe começou a aparecer no final das aulas com mais frequência. Não para supervisionar, para ouvir os últimos minutos da conversa entre os dois, para ver o caderno de anotações que Fernanda havia transformado num registro detalhado não só do progresso acadêmico, mas do que Noa havia dito, do que havia chamado atenção, do que havia feito com concentração. Numa quarta-feira, Felipe leu que Noa havia dito que Fernanda explicava as coisas de um jeito que parecia que elas já estavam dentro dele e ela só ajudava a achar. Felipe ficou parado com o caderno na mão por um longo tempo depois de ler aquilo. Depois foi até a janela e ficou olhando para São Paulo lá embaixo sem dizer nada. Fernanda esperou. Ele nunca disse nada assim sobre ninguém. Felipe disse sem virar, desde que ele ficou mais fechado. Ele não fala assim. Fernanda ficou quieta. Ele está voltando, disse ela. Do jeito dele, no tempo dele, mas está. Felipe virou. E havia algo no rosto dele naquele momento que ela havia visto antes em crianças, mas raramente em adultos. O alívio específico de quem havia carregado um peso por tempo demais e que estava sentindo outra pessoa colocar a mão embaixo. Fernanda desviou o olhar para o caderno, porque manter o contato por tempo demais, naquele momento parecia errado, de um jeito que ela não conseguiu nomear imediatamente. Mas ficou pensando naquele rosto no caminho para casa. Na terceira semana, numa quinta-feira em que São Paulo resolveu chover com aquela intensidade de fim de tarde que inunda a rua e paralisa trânsito, Fernanda saiu do prédio e ficou parada embaixo da marquise, olhando para a chuva que havia começado a impossibilitar o retorno imediato. Ela havia saído sem guarda-chuva porque a manhã havia sido de sol absoluto. E o aplicativo de transporte estava mostrando 45 minutos de espera por causa da chuva generalizada. Ela estava calculando as opções quando ouviu a voz atrás dela. Está esperando a chuva passar? Ela virou.
Felipe estava de pé com 2 cafés na mão, paletó, sem gravata desta vez, com uma expressão que era meio pergunta e meio oferta. Fernanda olhou para os 2 cafés. Você sabia que eu estava aqui? Ela perguntou. O porteiro me avisou, disse ele, com uma naturalidade que ela decidiu não questionar. Posso fazer companhia enquanto passa? Ela pegou o café. Pode. Ficaram lado a lado embaixo da marquise, vendo a chuva cair na calçada do Itaim Bibi. O barulho da água cobrindo o ruído da cidade. As pessoas correndo com pastas sobre a cabeça ou paradas como eles esperando. Havia algo desorientador em estar parada ao lado de Felipe Noronha, num contexto que não era a porta do apartamento nem a cozinha. Sem o enquadramento do trabalho, ele parecia diferente. Ou talvez ela estava prestando atenção diferente. Você faz isso sempre? Ela perguntou. O quê? Aparece com café quando as pessoas estão presas na chuva. Não, disse ele, direto. Só quando é você. Fernanda olhou para ele. Felipe a olhou de volta com aquela calma direta que ela havia percebido desde o início, sem desviar, sem tornar a coisa menor. Fernanda virou para a chuva. Felipe, disse ela, devagar. Eu sei, disse ele. Você trabalha para mim. Eu sei onde está a linha. Fernanda tomou um gole de café. Você sempre fala o que está pensando assim? Ela perguntou. Aprendi que enrolar custa mais caro do que ser direto, disse ele. Uma pausa. Eu também não sou boa em enrolar, disse Fernanda. Eu sei, disse ele. É uma das coisas que eu notei. Ela ficou quieta por um momento, ouvindo a chuva. Havia uma diferença entre saber que algo estava acontecendo e admitir para si mesma que estava acontecendo. A chuva durou mais 20 minutos. Eles ficaram os dois parados, às vezes falando, às vezes em silêncio, e o silêncio era do tipo que não precisava ser preenchido. Quando o aplicativo mostrou que havia carro disponível, ela colocou o copo vazio numa lixeira próxima e pegou a mochila. Obrigada pelo café, disse ela. Obrigado por ficar, disse ele. O carro chegou e ela foi. E desta vez não tentou parar de pensar. Foi Noah quem disse primeiro. Eles estavam na aula de uma sexta-feira, lendo um trecho sobre como os polvos mudam de cor, quando Noah fechou o livro com uma deliberação que não era de criança que cansou da leitura, mas de criança que decidiu dizer alguma coisa. Fernanda esperou. Você gosta do meu pai? Noah disse, olhando para ela com aqueles olhos diretos que haviam herdado exatamente a direteza do pai. Fernanda ficou quieta por um segundo. Eu gosto muito de trabalhar com você e de conhecer sua família, disse ela, com cuidado. Noah a olhou com a expressão de alguém que recebeu uma resposta de adulto para uma pergunta real. Isso não é o que eu perguntei, disse ele. Fernanda ficou em silêncio por um momento mais longo. Você é muito observador, disse ela finalmente. Minha mãe dizia que eu prestava atenção demais, disse Noah, com uma naturalidade que tinha algo de doloroso e algo de sereno ao mesmo tempo. Mas eu acho que não existe prestar atenção demais. Existe as pessoas não gostarem quando você nota as coisas. Fernanda o olhou. Sua mãe tinha razão de um jeito e você tem razão de outro, disse ela. Às vezes notar as coisas é um presente, às vezes assusta as pessoas. Noah considerou aquilo. Você não parece assustada, disse ele. Não estou, disse ela, e percebeu que era verdade. Noah abriu o livro de volta. Os polvos mudam de cor quando estão com medo, disse ele, olhando para a página. Mas também quando estão felizes. A cor não conta tudo. Fernanda ficou olhando para ele por um segundo. Exatamente, disse ela. E voltaram para a leitura. Na semana seguinte, numa segunda-feira em que Noah tinha consulta com o pediatra e a aula havia sido remarcada para mais tarde, Felipe mandou mensagem perguntando se Fernanda poderia vir no horário original de qualquer forma. Ela ficou olhando para a mensagem por um momento.
Depois respondeu que sim. Quando chegou ao apartamento, Noah não estava. Felipe abriu a porta e havia algo diferente no apartamento, uma mesa de jantar com 2 xícaras e pão de queijo e um café que cheirava a recém-passado. Desculpa a informalidade, disse Felipe. Eu não sabia exatamente como propor isso de outro jeito. Fernanda pousou a mochila. Propor o quê? Disse ela. Conversar, disse ele, sem o enquadramento do trabalho. Só conversar. Fernanda o olhou. Felipe, disse ela. Ele esperou. Você está ciente de que isso complica as coisas, disse ela. Noah precisa de estabilidade. Se isso não funcionar, minha saída afeta ele diretamente. Felipe assentiu, sério. Estou ciente, disse ele. É por isso que não estou propondo nada além de conversar. Eu quero ser honesto sobre o que estou sentindo antes de fingir que não estou sentindo, porque fingir custa energia que eu prefiro gastar em outra coisa. Fernanda ficou em silêncio por um momento. Havia algo muito específico em alguém que nomeava as coisas assim, com aquela precisão direta sem drama, que ela reconheceu como diferente de qualquer coisa que havia encontrado antes. Ela foi até a mesa e sentou. Tudo bem, disse ela. Vamos conversar. Felipe sentou do outro lado com aquela expressão que ela havia aprendido a ler como alívio disfarçado de calma. E eles conversaram. Conversaram sobre coisas que não haviam conversado nos intervalos das aulas. Fernanda contou sobre a escola onde havia trabalhado, sobre o que havia gostado e o que havia se tornado difícil, sobre o consultório de reforço escolar que ela queria montar um dia com foco em crianças que haviam desenvolvido relação difícil com o aprendizado por razões emocionais e não cognitivas. Felipe ouviu com a atenção real que ela havia aprendido a reconhecer nele, sem o tipo de escuta que na verdade espera pela própria vez. Fez perguntas que mostravam que havia ouvido cada detalhe. Ele contou sobre como havia montado a Noronha Investimentos do zero, sobre os anos em que havia apostado tudo numa ideia que a maioria das pessoas havia considerado arriscada demais, sobre o que havia mudado nele depois de Laura, não só pela perda, mas pela perspectiva que a perda havia trazido sobre o que importava de fato. Eu passei anos acreditando que controle era segurança, disse ele, olhando para a xícara. E então aconteceu uma coisa que eu não controlei de nenhuma forma. E eu entendi que controle nunca foi o que estava me mantendo seguro. Era só o que estava me fazendo sentir que sim. Fernanda ficou quieta por um momento. O que te mantém agora? Ela perguntou. Felipe a olhou. Boa, disse ele. E a honestidade de parar de fingir que algumas coisas não importam só porque é mais fácil fingir. Fernanda assentiu. Eu passei muito tempo tornando a minha vida pequena porque pequeno parecia mais seguro, disse ela. Menos para perder. Felipe a olhou com aquele olhar direto. Parece que funcionou? Perguntou ele. Uma pausa. Não muito, disse ela. Ele não sorriu de um jeito óbvio, mas algo na expressão dele mudou de um jeito que ela havia aprendido a reconhecer como o equivalente dele de um sorriso. Quando Noah voltou da consulta naquela tarde, encontrou os dois ainda à mesa com o café frio e uma conversa que claramente não havia terminado. O menino colocou a mochila no gancho, foi até a mesa, olhou de um para o outro com aquela perspicácia de 6 anos. Vocês conversaram sobre coisas importantes? Perguntou Noah. Conversamos, disse Fernanda. Noah assentiu como se aquilo fosse a confirmação de algo que ele já sabia. Tá bom, disse ele. Posso tomar o pão de queijo que sobrou? Felipe riu. Um riso real, breve, que saiu antes que ele pudesse organizar. Fernanda olhou para ele rindo e pensou que havia coisas que valem mais do que a segurança de manter tudo pequeno. As coisas não ficaram simples de repente. Havia a questão real de que ela trabalhava para ele, e os dois haviam conversado sobre aquilo com a honestidade que os dois praticavam, e a conclusão havia sido que enquanto ela continuasse sendo professora de Noah, eles manteriam o que estava entre eles dentro de uma clareza que protegia o menino de qualquer instabilidade.
O que estava entre eles cresceu de qualquer forma, devagar e com os olhos abertos. Havia as mensagens que começaram a ter mais do que informações sobre Noah, perguntas sobre como havia sido o dia, uma foto que ele mandou uma vez de uma vista do escritório ao entardecer sem texto nenhum, só a imagem. E ela havia entendido. Havia as tardes em que Fernanda ficava mais um pouco depois da aula, não porque havia combinado, mas porque havia uma conversa que continuava naturalmente e nenhum dos dois interrompia. Havia o dia em que Noah adoeceu com febre e Fernanda apareceu com um livro que havia comprado porque havia lembrado que ele havia mencionado que queria ler, e Felipe a encontrou na porta com o livro na mão e ficou olhando para ela por um segundo antes de dizer qualquer coisa. Você não precisava, disse ele. Eu sei, disse ela. Eu quis. Havia algo muito específico nessa distinção que os dois entenderam da mesma forma. Numa sexta-feira em que Noah havia dormido cedo depois de uma semana intensa, Fernanda estava indo embora quando Felipe disse uma coisa no corredor. Eu quero te contar uma coisa, disse ele. Ela parou e o olhou. Na primeira vez que você entrou neste apartamento, eu já havia decidido que não ia funcionar, disse ele direto. Não sobre você especificamente, sobre qualquer pessoa. Eu estava cansado de tentar e de ver o Noah ficar mais fechado cada vez. E quando você foi sozinha para o quarto dele e saiu 40 minutos depois dizendo que vocês tinham conversado sobre planetas, eu fiquei parado no corredor tentando entender o que havia acontecido. Fernanda ficou quieta, ouvindo. Numa sexta-feira, em que Noah havia dormido cedo depois de uma semana intensa, Fernanda estava indo embora quando Felipe disse uma coisa no corredor. Eu quero te contar uma coisa, disse ele. Ela parou e o olhou. Na primeira vez que você entrou neste apartamento, eu já havia decidido que não ia funcionar, disse ele, direto. Não sobre você especificamente, sobre qualquer pessoa. Eu estava cansado de tentar e de ver o Noah ficar mais fechado cada vez. E quando você foi sozinha para o quarto dele e saiu 40 minutos depois dizendo que vocês tinham conversado sobre planetas, eu fiquei parado no corredor tentando entender o que havia acontecido. Fernanda ficou quieta, ouvindo. E aí eu percebi que o que havia acontecido era que você havia prestado atenção nele de verdade, não no problema, nele. Felipe continuou, com aquela voz que era mais baixa quando estava sendo mais honesto. E eu não consigo separar o que eu sinto pelo que você faz pelo Noah do que eu sinto por você. Não porque seja a mesma coisa, mas porque você é a mesma pessoa nas duas situações. Fernanda o olhou. Havia uma versão dela que diria que era complicado, que havia variáveis, que ela precisava de tempo. Mas olhando para Felipe Noronha, no corredor do apartamento dele com aquela honestidade que ela havia aprendido a reconhecer como a coisa mais real nele, ela pensou que o tempo que havia passado tornando a própria vida pequena havia custado caro o suficiente. Eu também não consigo separar, disse ela. E eu tentei. Felipe ficou quieto por um segundo. Tentou? Disse ele. Na chuva. Disse ela. Quando você trouxe o café, eu tentei decidir que era só uma situação agradável. E? Disse ele. Não funcionou. Disse ela simplesmente. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse, com aquele canto de boca que era o sorriso dele. Fico feliz que não tenha funcionado. Fernanda também ficou. Noah soube antes de qualquer anúncio formal. Crianças de 6 anos com o nível de atenção de Noah sempre sabem. Ele havia percebido que Fernanda ficava mais, que o pai ria mais, que o apartamento havia ficado com uma leveza que ele provavelmente não conseguia nomear, mas que sentia da maneira que crianças sentem as coisas, pelo clima do lugar, pela qualidade do silêncio. Numa tarde de sábado em que os três estavam num parque perto do apartamento, Noah ficou parado na beira do lago alimentando patos por um momento e então virou para Fernanda com aquela seriedade de filósofo de 6 anos. Você vai continuar vindo?
Ele perguntou. Fernanda se abaixou até a altura dele. Vou, disse ela. Mesmo quando eu não precisar mais de aula. Uma pausa. Sim, disse ela. De outros jeitos, mas vou. Noah a olhou por um segundo com aqueles olhos que avaliavam de verdade. Minha mãe não voltou, disse ele, com uma voz que não era acusatória. Era só verdade dita por uma criança que havia aprendido que verdades precisam ser ditas. Fernanda ficou quieta por um momento. Eu sei, disse ela, e eu não vou fingir que o mundo não tem coisas que a gente não controla, mas eu posso te dizer que enquanto depender de mim, eu estou aqui. Noah ficou em silêncio, olhando para os patos. Tá bom, disse ele finalmente. Mas você promete não sumir sem avisar? Prometo, disse ela. Noah assentiu com a gravidade de quem acabou de fechar um contrato. Então pode ficar. Felipe havia ouvido tudo de onde estava, alguns passos atrás, com as mãos no bolso e uma expressão que Fernanda viu quando se levantou e o encontrou olhando para eles dois. Não era uma expressão fácil de descrever. Era o rosto de um pai que está vendo o filho cicatrizar. Fernanda caminhou até ele e ficaram lado a lado por um momento, vendo Noah voltar a alimentar os patos, com a concentração total de uma criança que acabou de resolver uma coisa importante e que agora estava livre para voltar para o presente. Obrigado, disse Felipe, baixinho. Não me agradeça ainda, disse ela. A gente ainda tem muito pela frente. Felipe a olhou de lado. Tudo bem, disse ele. Eu gosto de longo prazo. Fernanda olhou para ele. Eu também estou aprendendo a gostar, disse ela. As coisas não se resolveram num dia. Fernanda continuou sendo professora de Noah por mais um semestre, enquanto as duas situações existiam lado a lado com a clareza que os dois haviam combinado. Não era sempre simples. Havia dias em que os limites eram fáceis e dias em que eram difíceis. Havia conversas que precisaram acontecer mais de uma vez para serem resolvidas de verdade. Mas havia também as outras coisas. Havia o domingo em que os três foram ao Museu de Ciências Naturais, porque Noah havia decidido que precisava ver um meteorito de perto. E Felipe havia passado a tarde inteira prestando atenção nas explicações do filho, com uma presença que Fernanda reconhecia como o tipo de pai que Noah havia dito que ele era. Havia a noite em que ela mencionou o projeto do espaço de reforço escolar, e Felipe a ouviu até o fim, e depois passou uma hora fazendo perguntas que eram ao mesmo tempo práticas e estratégicas, e ela percebeu que ele não estava apenas ouvindo, mas pensando junto. Havia o dia em que Noah chegou da escola com uma redação sobre a família e havia escrito sobre o pai e sobre Fernanda com a mesma naturalidade, como se a configuração que os três haviam encontrado fosse a coisa mais óbvia do mundo. Felipe havia lido aquela redação sozinho, antes de mostrar para Fernanda, e quando ela chegou para a aula, ele estava na sala com a expressão de quem havia passado um tempo com algo que havia mexido por dentro. Ele me colocou na mesma frase que você, disse Felipe. Fernanda pegou a redação e leu. A minha família é meu pai Felipe e a Fernanda que me ensinou que Saturno é melhor do que as fotos mostram e que as coisas que parecem complicadas às vezes só estão esperando a pessoa certa para explicar. Fernanda ficou olhando para aquela frase por um longo tempo. Havia coisas que a vida te devolvia quando você parava de manter tudo pequeno por segurança. Às vezes, eram as coisas que você não sabia que havia perdido.